Fala galera, sou o Fernando Mendonça, seja bem-vindo ao canal Fernando Mendonça, né, que era o canal Central Ciro Gomes. Esse canal nós vamos falar mais de análise política, um bate-papo mais íntimo com você, fazer uma análise da conjuntura política. Então, eu vou pedir para você que está chegando agora no canal, se inscreva no canal, acesse o sininho para estar, né, ativando as notificações. Obrigado por você estar aqui acompanhando. Esse é um dos primeiros vídeos do canal, então eu estou com uma estrutura ainda um pouco improvisada, mas aos poucos nós vamos melhorando. E esse primeiro vídeo nós vamos falar algum tema que não é muito legal, né? Que foi a reforma da Previdência, né? A votação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. É o nosso primeiro tema. E é um tema espinhoso que está gerando bastante debate para nós do campo progressista, pessoas nacionalistas que estamos lutando do lado do povo. Foi uma votação que muito nos entristeceu. Mas eu gostaria de falar muito sobre a questão dos deputados, né, que votaram a favor da reforma, deputados do PDT. Né? Esse canal é ligado à página Cirão Carioca, né? Nós somos um grupo de apoio ao Ciro Gomes aqui no Rio de Janeiro. Nós acreditamos no Projeto Nacional Desenvolvimentista para o país, que é capitaneado pelo Ciro. E estamos nessa batalha. E nós ficamos surpresos, porque nós até esperávamos que fosse ter, né, essa votação a favor da reforma da Previdência. O que nos surpreende é perceber que 7 deputados do PDT votaram a favor. Mas afinal, o que aconteceu? Por que isso chegou a esse ponto? Bom, primeiro vamos mudar o contexto, né? Nós estamos falando da votação da reforma da Previdência. Por certo, alguns vão dizer, essa reforma que chega na Câmara, ela não é a mesma reforma colocada pelo ministro Paulo Guedes, originalmente vinda do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, que nós sabemos que para se eleger, Bolsonaro adere a uma pauta liberal, adere ao mercado financeiro e hoje tem um ministro da Economia pró-mercado financeiro. Então tem toda uma agenda voltada para manter os esquemas de juro, os esquemas rentistas, na qual o mercado financeiro, e quando eu falo mercado financeiro, eu estou falando de investidores, estou falando de um gato pingado, uma meia dúzia de bilionários brasileiros que simplesmente sobrevivem às custas de receber juros e dividendos da dívida pública. E isso é pago com dinheiro dos nossos impostos. E eles não é um lucro que eles têm, que não é um lucro que advém de construção de empresas, construção de indústrias, novas tecnologias, gerando emprego e renda, não. É um lucro que vem da questão da especulação, né? Da especulação financeira. Então, essa reforma da Previdência, embora não seja a mesma, tenha sofrido alterações, ela ainda assim foi uma reforma extremamente penosa ao trabalhador, se assemelhando inclusive muito à proposta colocada no governo Temer, que também o PDT, o Ciro foram contra. Por que nós somos contra essa reforma que foi colocada? Porque essa reforma, ela é colocada sem antes você fazer uma reforma tributária, sem antes você fazer uma discussão do Pacto Federativo. Por que isso é importante? Porque quando você soluciona a questão da questão tributária, você vê como vai ficar a arrecadação dos estados. E nós do PDT, que defendemos o PND, Projeto Nacional Desenvolvimentista, capitaneado pelo Ciro, defendemos um modelo tributário com progressividade, ou seja, que os mais pobres paguem menos impostos, né, para que ele possa até ter condição de crescer, avançar. Essa é a lógica adotada dos países desenvolvidos. E os mais ricos, eles pagam um pouco mais de tributos, né, como uma forma de retribuir, né, à sociedade aquilo que eles conseguiram alcançar. Então, quando você faz essa questão e você vê a questão da divisão de competências, o que a União gasta, o que o Estado gasta, o que o município gasta, você vai conseguir ver quanto, na verdade, você precisaria atualizar a questão da Previdência. Por quê? Porque ninguém nega isso. Era necessário fazer uma reforma da Previdência, atualizar a Previdência. A questão que nós estamos brigando é se era necessário uma reforma tão penosa, tão gravosa como foi colocada agora em votação e foi aprovada. Então, quando você visse a questão da arrecadação, aí sim você ia tentar encontrar meios de você penalizar
o mínimo ao trabalhador. E eles fizeram o contrário. Eles primeiro falaram da reforma da Previdência, viram o que eles iam conseguir empurrar, o que eles iam conseguir passar na Câmara, aí eles vão poder ver quanto eles têm que cobrar de impostos dos mais ricos. A ideia, na verdade, é essa, porque você definindo quanto vai o Estado vai gastar com previdência, você vê, em vez de você cobrar 5 de imposto de sobre grande fortuna, você cobra 3, porque você conseguiu é, passar a reforma. Na verdade, essa questão da saúde fiscal, na lógica da reforma dessa reforma feita pelo governo Bolsonaro, passa por você matar velhinho, que matar o trabalhador, que o trabalhador não consiga se aposentar ou morra antes de aposentar, para você economizar, o Estado economizar e aí sim reduzir a questão do déficit fiscal. Tinha que ser o contrário, é o que nós defendemos. Você, na verdade, vê quanto ficaria um sistema tributário justo para que você penalizasse o mínimo o trabalhador. São lógicas diferentes. E é por isso que o PDT, o Ciro, fecharam a questão contra a votação dessa reforma. A ideia era que todos os deputados parlamentares do PDT votassem contra. Mas nós tivemos uma surpresa, que nós tivemos 7 deputados do PDT que votaram a favor dessa reforma da Previdência. Uma reforma, repito, penosa ao trabalhador. Na verdade, essa reforma ela é uma instituição montada para garantir a saúde fiscal do Estado. Isso é ruim? Não, a saúde fiscal do Estado não é ruim. Só que essa saúde fiscal nada mais é para que garanta que o Estado brasileiro honre o pagamento de juros e serviços da dívida pública para uma classe rentista, para bancos, para esse setor que vem explorando sistematicamente o Brasil. Isso é só você conversando com especialistas, com economistas, eles vão falar isso para você. Eu não estou inventando nada, isso não é papo de esquerda, não é nada disso, é o que acontece realmente. Aliás, o Brasil tem um histórico de exploração, né? Se antigamente tínhamos a questão de exploração de superpotências, agora temos o mercado financeiro, que quer deixar o Brasil num contexto geopolítico como um papel superveniente de manter essa estrutura. Não é interesse que o Brasil vire uma nação que produza. É o interesse que o Brasil que tenha uma nação que venda os seus riquezas naturais a preços baratos. O brasileiro trabalha até morrer e com isso pague os juros, pague o pedágio, o imposto para o mercado financeiro, digamos assim. É essa a ideia dessa reforma, é essa saúde fiscal que eles estão falando. Não é uma saúde fiscal benéfica. O que nós defendemos é reforma tributária, você vê o Pacto Federativo, você faz um sistema justo, aí sim você vê quanto você teria que atualizar. E por que teria que atualizar? Porque realmente o brasileiro está vivendo mais. Isso em todo lugar do mundo você está fazendo essa atualização. Mas pare para pensar. Uma coisa é um europeu trabalhar até os 65 anos. Outra coisa é um brasileiro trabalhar para receber uma pensão decente, segundo essa reforma, ter que comprovar 40 anos de contribuição, né, 40 anos trabalhando, e aposentar com 65. Pensa no seu Zé que fica num trem e aí se desloca 1 hora e meia no trânsito por dia, na ida, aí na volta ele tem que cumprir de novo a 1 hora e meia, então são 3, 4 horas de trânsito, às vezes em pé. Imagina esse trabalhador trabalhando 40 horas, 40 anos para se aposentar. Então, você falar de reforma da Previdência no Brasil, você tem que levar em conta as condições de vida no Brasil. E isso não foi levado em conta. Simplesmente fizeram um cálculo matemático visando garantir pagamento de juros. E depois vão falar de reforma tributária, que aí vão ver quanto de impostos eles podem tirar dos ricos, dos bilionários, pessoas que já pagam poucos impostos no Brasil e lucram com a questão do rentismo, da questão dos juros e serviços da dívida pública. Então, por isso que essa reforma, ao nosso ver, é uma reforma cruel contra o trabalhador. Não estamos dizendo que o modelo atual está correto. O modelo atual, sim, tinha que ser atualizado e reformado, mas não o que eles proporam. Então, o PDT, quando
determina que seus parlamentares votem contra, ele está dando um sinal, ele está marcando posição e falando para a sociedade brasileira, para o povo brasileiro, que o PDT está do lado do povo e que vai lutar por condições mais justas para os trabalhadores. Então, não tem lógica 7 deputados do PDT votarem a favor dessa reforma. E nós estamos falando apenas da Tabata Amaral. Nós estamos falando do senhor Alex Santana, deputado da Bahia, Flávio Nogueira, do Piauí, Gil Cutrim, do Maranhão, Jesus Sérgio, Acre, Marlon Santos, Rio Grande do Sul, Silvia Cristina, Roraima, Subtenente Gonzaga, Minas Gerais e a Tabata Amaral, São Paulo. Tabata Amaral, nós vamos fazer um vídeo mais específico falando da sua questão, porque a Tabata ela sempre desperta muitos debates, eu digo que a Tabata tem uma coisa meio de celebridade, porque ela tem muitos haters, pessoas que a odeiam sem motivo, e tem muitos fãs, pessoas que a admiram também sem muito motivo. Se bem que agora acho que o número de haters caiu, porque muitas pessoas agora arrumaram um motivo para criticar ela. Mas vamos fazer um vídeo só falando dela. Mas eu não queria fazer um vídeo inicial só falando da Tabata, para não parecer que a Tabata é responsável pela aprovação da reforma da Previdência. Não é isso. Aliás, esses 7 deputados eles não são responsáveis pela votação da aprovação da reforma da Previdência. Porém, nós temos que cobrá-los. E vamos conversar aqui para entender a gravidade das suas ações, porque muita gente está sem entender. Tem muita gente dizendo o seguinte: mas o PDT tem o fulano de tal, o PDT tem esse cano de tal, e estão implicando porque os deputados votaram a favor de uma reforma que eles achavam justa. Mas vamos voltar a falar. O PDT hoje, ele tem um projeto nacional desenvolvimentista para o Brasil. Nós, inclusive, temos uma proposta de reforma tributária própria. Então, nós estamos nos estruturando para disputar eleições tanto em 2020, desculpe, como em 2022. Então, se existe um projeto que nós estamos sendo liderados pelo Ciro Gomes, se esses deputados desacordam de votar, se seguir uma orientação partidária, então automaticamente eles se desfiliaram do projeto, porque eles olharam para o agora e ignoraram o contexto político. Eles não são deputados avulsos. E uma coisa tem que ficar clara: o PDT não é partido de aluguel, o PDT não é um partideco qualquer. O PDT tem história, o PDT tem ideologia. Então, eles poderiam fazer isso em vários outros partidos. No PDT não é o local. Nós estamos dentro de um projeto para chegar ao poder e implementar um projeto nacional desenvolvimentista no Brasil. Então, se esse deputado ou essa deputada vota não seguindo uma orientação partidária, detalhe, o PDT fez várias reuniões para debater a questão da reforma da Previdência. Não estamos falando de algo sem preparo. Foram várias. O próprio Ciro está correndo no Brasil fazendo palestras para falar de reforma da Previdência. Várias palestras para estudar a questão da reforma da Previdência. Então, não existe despreparo. E foi feita uma reunião de bancada e que, unanimemente, então, todos eles falaram que o PDT deveria votar contra essa reforma da Previdência. Olha, eles na reunião no partido falaram que iam votar contra, chegou na plenária da Câmara, votaram a favor. O porquê disso? Muita gente pode falar da questão das emendas, porque o governo Bolsonaro fez o que vários outros governos já faziam, que é a questão do toma lá da cá, de prometer emendas parlamentares para o deputado escolher aonde o dinheiro vai ser implementado. Aí o deputado geralmente escolhe um local da sua base, uma obra da sua região, ele leva esse dinheiro para fazer a obra, e isso garante a questão eleitoral para ele. Então muita gente diz que muitos desses deputados acabaram seguindo isso. Pode ser. Não sei se é o caso da Tabata, particularmente não sei. Eu quero acreditar que não, mas a verdade é que muita gente levanta a tese de que essas verbas teriam estimulado esses deputados a votarem a favor da reforma da Previdência, porque eles viram que iam ganhar, então eles preferiram
garantir uma emenda parlamentar para investir. E com isso traindo, né, o termo é esse, traindo o povo brasileiro. E aí a gente chega à seguinte questão, e aí, o que vamos fazer com esses deputados? Porque antes da votação foi se colocado da possibilidade de quem não votasse contra a reforma da Previdência ser expulso do partido. E agora nós estamos num segundo momento de debate. Nós tivemos um debate intenso sobre a questão da Tabata Amaral, e agora que teve a votação, agora está se debatendo isso. Expulsa ou não os deputados que votaram a favor da reforma da Previdência? É complicado. Primeiro que, particularmente, não acho que tenha sido uma boa estratégia, embora eu entenda a questão de querer fazer pressão, né, de, antes de tudo, falar de expulsar, porque você acaba empenhando a sua palavra. Segunda questão é que o processo de expulsão não é algo monocrático. Você tem todo um processo, um rito para seguir. O PDT tem um processo um processo administrativo, com devido processo legal, ampla defesa, para que o parlamentar se defenda antes de que aconteça essa penalidade máxima. E, em terceiro lugar, existe outro tipo de penalidade, existe advertência, existe suspensão. Você ali na questão da bancada, você pode tirar o deputado de cargos chaves, isso é possível. E está esse debate. Hoje, no dia de hoje, tem uma entrevista na Rádio Gaúcha que o Ciro foi perguntado sobre isso. O Ciro está naquele que ele fala que está com uma dor, um dó pela filha, porque ele tem uma consideração muito grande pela deputada Tabata Amaral, só que ele sabe que o erro dela foi muito grande. E ele sabe que a questão da Previdência era uma questão central, era uma questão política, falava de um projeto, um sinal para a população, de um projeto de país. Mas ele falou, por mim, esses deputados não continuam no PDT. E só que do lado dele estava o deputado gaúcho Pompeu de Matos, que deve ter passado aqui no vídeo aqui atrás da votação, que ele é super influente na bancada do PDT e no partido, é um baita deputado. E ele discordou. Ele acha que, principalmente no caso das pessoas com primeiro mandato, é um primeiro erro, que talvez fosse melhor fazer uma advertência, fazer uma suspensão. E é complicado porque, se o PDT expulsar esses deputados por conta de votação, a jurisprudência atual é quase certo que garante que esses deputados sejam expulsos e levem o mandato junto. Então, o PDT do dia para a noite ia perder 7 deputados. E isso é 1/3 da bancada do PDT. E aí o que está muito se defendendo é que eles sejam punidos, mas punidos com outras formas dentro do partido. Eu sou sincero com vocês, racionalmente, realmente pensar nesses deputados levando o mandato e prejudicando o partido, eu acho muito complicado. Mas eu tenho até um sentimento também de que eles não continuem. E eu até acho que muitos deles não vão continuar. Eu acho que, por exemplo, a questão da Tabata, não sei se ela continua por si só. Mas aí é que tá, parece que se eles saírem, se eles pedirem para sair, parece que cria uma chance maior do partido entrar na justiça para ficar com o mandato do mandato federal. Então, é esse jogo que está sendo jogado. Eu acho que falar de expulsão antes da votação não foi a melhor tática. Foi uma forma de pressão, foi, mas podia ter sido feito algo interno. Agora a questão é que gerou uma palavra, né? Então, que vai ser aberto um processo administrativo contra os deputados, vai ser aberto. Mas eu queria falar com você que chegou aqui no canal, né, o canal Fernando Mendonça, esse canal que era o canal Central Ciro Gomes, a gente aqui tem um comprometimento com o Projeto Nacional Desenvolvimentista do Ciro Gomes, e você está chegando agora no canal, se inscreva no canal, se inscreve, ativa o sininho para ver notificações de novos vídeos, novas análises. A grande questão que a gente tem que debater é o seguinte: o estrago está feito, mas vamos cavar um pouquinho nessa história. Como esses deputados chegaram no PDT? Eu acho que esse é o debate e eu estou vendo muita gente já começando a conversar sobre isso. Quem são essas pessoas?
Como é que essas pessoas que entram no Partido Democrático Trabalhista, o partido de Brizola, o partido de Darcy, o partido que remete a Getúlio Vargas, remete a Pasqualini, remete a Abadias Nascimento, remete a tantas figuras históricas, o Índio Raoni, como essas pessoas se sentem confortáveis de estar no PDT e votarem contra a população? Eu falei um pouquinho anteriormente que o PDT não é um partido de aluguel qualquer. Ele tem história. E eu vejo que que o PDT, a questão do trabalhismo, ele o PDT em si, ele tem duas pautas que são muito centrais no partido. Eu acho que para muita gente entender a gravidade do ato desses deputados, que tem muita gente que está relativizando sem entender o PDT. O PDT tem ideologia, o PDT tem quadros históricos dentro do partido. Tem dois temas que são muito centrais no PDT. E não que existem outros importantes, mas eu acho que esses dois temas são muito, muito simbólicos no partido. Um tema é educação. E isso foi até um dos motivos que, por exemplo, a Tabata Amaral filiou ao partido. Não tem como você ser filiado ao PDT e você ignorar a questão da educação. Essa questão da educação ganhou força, né, muito no PDT em si, na era Brizola, né? E um outro tema muito central é as relações de trabalho. Lembrando que o PDT ele é o herdeiro do legado histórico de Getúlio Vargas, do antigo PTB. Muita gente não sabe disso. O partido do Getúlio era o PTB, tem a questão do golpe, pessoas são do exílio, aí quando o Brizola e outros, né, que eles fazem a Carta de Lisboa, vêm para registrar de novo o PTB na redemocratização, um parente do Getúlio Vargas requer essa sigla para ela e, infelizmente, o nome PTB acaba ficando inviável, por isso que acaba virando PDT. Mas o herdeiro do legado de Getúlio é o PDT, foi Brizola. Isso aí é reconhecido por todos. Então, um outro tema que é muito central na vida do PDT é a questão das relações de trabalho. Reforma da Previdência, nós estamos falando de aposentadoria do trabalhador. Então, foi uma votação que você foi de frente, você bateu num tema central da história do partido. Não foi uma coisa qualquer, não foi um tema qualquer, foi um tema central. O PDT se orgulha da CLT. Então, quando você penaliza o trabalhador, você acaba criando esse problema ideológico muito grande. Quando nós falamos de reforma da Previdência, nós estamos sim falando de relações de trabalho. E a questão da aposentadoria, que é sim uma questão central do partido. Então é gravíssimo. É gravíssimo. Seria a mesma coisa que um parlamentar votasse a favor de uma lei que permitisse que crianças a partir de 12 anos parassem de estudar e trabalhassem. Seria mais ou menos nesse nível, educação, só que aqui na questão de relações de trabalho. Então é uma questão muito central ao partido, a questão das relações de trabalho, a questão da previdência, por isso tem essa gravidade. Agora, como essas pessoas estão no PDT e se sentem confortáveis de votar contra isso, de não seguir uma orientação partidária, a partir de fechado questão, de não seguir uma orientação que visa um projeto nacional de desenvolvimento do Brasil, na figura do Ciro. Então, aqui temos que fazer uma reflexão. E é uma coisa que eu tenho falado muito onde eu vou, né? E eu percebo às vezes que muita gente antiga do partido não tem noção disso. O Brasil tem expectativas sobre o PDT. É um troço impressionante. Tem partidos aí, partido PZ, PMNO. As coisas acontecem nesse partido, o brasileiro ele não se liga muito, mas quanto ao PDT, o brasileiro nutre muitas expectativas. Expectativas positivas.
por conta da história do partido, por conta da figura do Brizola. E essas expectativas se renovaram com a vinda do Ciro. Vocês terem noção, o PDT teve um período difícil após a morte de Brizola, acabou fazendo escolhas ruins, mas você sente que as pessoas entendem isso, dão um certo crédito, mas a gente percebe que o brasileiro está exigindo do PDT algumas coisas, o que é ética, nacionalismo, luta pelo povo. É até interessante que o cara pode não concordar com a ideologia do PDT, não concordar com o Brizola, mas eles respeitam, porque eles olham o PDT e sabem que ali tem um partido que vai lutar pela educação e vai lutar pelo Brasil. Embora ele não concorde com as formas, mas ele respeita. Então o brasileiro tem uma expectativa muito grande quanto ao PDT. E essa onda que surgiu em torno do Ciro, que é muito formado por uma juventude, ela já é fruto de uma nova sociedade. Eu gosto até de dizer que pós-2014, pós-2013, eu acho que tivemos uma ruptura ali. Eu acho que nós estamos vivendo um outro período de sociedade, de rearranjo político. A sociedade está mudando o rearranjo político. Antes de 2014, aquela estrutura do PMDB no centro, aí quebrava aqui o PT, quebrava aqui o PSDB que se ligava aqui o PFL-DEM, e aqui tinha aqueles partidos sem ideologia gravitando, e aqui tinha o PT e tinha outros partidos de esquerda gravitando em torno do PT. Essa é uma configuração política após 88. Só que essa configuração está falindo, está acabando. Tanto é que nós de hoje já temos uma mudança nesse polo daqui, que era o PSDB, hoje temos o PSL. Quem colocou o PSL ali foi a sociedade brasileira. E não tem dúvidas que desse lado aqui vai acontecer a mesma coisa. E eu percebo que as pessoas têm esperança que o PDT assuma esse protagonismo. E por isso que existe no PDT deputados que briguem pela causa do povo brasileiro. Existe essa expectativa, existe essa energia, muito por conta dessa energia criada pelo Ciro, que reativou esse sentimento, né? Tanto é que você vê que tem milhares de muitos brizolistas antigos, que sempre votaram no Brizola, que há muito tempo não apertam 12, mas se fala de Brizola, o cara defende. Então o PDT tem essa magia. Por que eu estou falando isso? Existe também a expectativa nesse pessoal que vem com a energia do Ciro, esses brizolistas que querem voltar a votar 12, eles querem que o PDT dê demonstrações de comprometimento com essa questão ética. Eles esperam que o PDT suba um pouco a questão do nível dos seus quadros. Eles não conseguem aceitar que pessoas usem o PDT como um partido de aluguel. Pessoas sem comprometimento com o trabalhismo, sem comprometimento com o nacionalismo, sem comprometimento com o povo brasileiro. E aqui, quando eu falo isso, muita gente diz assim, então você está dizendo que o PDT tem que virar um partido purista de esquerda. Não estou falando isso. Até porque a questão não é esquerda, centro e direita. O PDT ele até tem uma característica de pluralidade muito legal. Você tem os trabalhistas, você tem gente que tem uma postura mais social-democrata, você acaba tendo um cara que tem uma postura mais voltada ao comunismo. Tem pessoas até centro-liberais que vivem no PDT e, assim, particularmente eu não vejo problema, porque se o cara sendo nacionalista, o cara sendo pró-povo brasileiro, não vejo problema de conviver e convive sim. Isso não é a questão não é essa. A questão é pessoas que chegam no partido e têm a bênção de entrar no partido porque tem um nicho de voto. Não, fulano tem um nicho de voto, mas ele não é comprometido com a nossa ideologia, não tem problema. Tem um nichozinho de voto, vamos botar ele aqui dentro. Isso é furada, porque às vezes se cria uma ilusão de que vamos tutelar esse cara que tem esses votos e nós que vamos fazer o comando ideológico dele. Não é assim que a história tem mostrado acontecer. Essas pessoas que têm esse perfil aventureiro sem compromisso, chega na hora que precisa delas, elas não fecham junto com o partido.
Esse é o grande questão, esse é o grande problema. Elas não fecham. Quando precisa delas, elas somem. Essas pessoas são muito suscetíveis, inclusive, a negociações, a negociar, que nós sabemos disso. Então, não estamos exigindo, não estamos pedindo que o PDT vire um partido inalcançável. O que estamos falando é que o PDT suba um pouco o nível dos seus quadros e veja o que está sendo posto para dentro. Claro que nós não temos que fazer pré-julgamentos, mas tem pessoas que claramente não têm compromisso com a pauta do PDT. E aí o PDT vai se comportar como um partido de aluguel? Essa reflexão tem que ser dita, tem que ser feita. E vou fazer uma denúncia aqui para vocês. Essa energia que o Ciro gerou está sendo perdida. Pior, está sendo roubada. Essa energia de pessoas cansadas do petismo, cansadas do reacionarismo, querendo uma esperança, uma opção, e viram no Ciro no projeto, e olharam para o PDT e viram que o PDT é um partido interessante, com história, com bagagem, e que querem mudança, elas não vão ficar ali para sempre. O que nós estamos vendo é movimentos muitos criados pelo mercado financeiro que estão captando essa gente e levando para si. Quantos de vocês viram que votou no Ciro que agora está no movimento Acredito? No Renova BR. Aí vem um partido de esquerda, faz um movimento e leva um pedaço dessa galera. Aí o outro pedaço vai para cá, e o outro pedaço desanima. Essa energia está sendo perdida. Porque o PDT não está conseguindo dar sinais claros de que ele pode ser um protagonista nesse processo de esperança para o Brasil. Temos que repensar algumas coisas. Só para vocês verem, nós estamos tendo agora, nesse momento, o Congresso da Uni. O PDT está levando uma das maiores delegações em muito tempo. São 400 delegados do PDT, JS, Reinventar, a juventude que luta pelo PDT. 400 delegados. E os caras que conseguiram esses delegados não foi com estrutura astronômica, não. Pessoal que, na raça, foi batalhando e conseguindo aglutinar pessoas para essa causa, para a questão universitária, questão estudantil, na raça, sem um suporte que deveria ter. Conseguiram levar 400 deputados para vocês verem. Olha o potencial dessa energia criada pelo Ciro. E eu temo que isso não está sendo bem aproveitado. Tem muita gente boa querendo ajudar, querendo estar no partido. Aliás, não adianta eu falar isso tudo com você, a gente bater esse papo e você não filiar o partido, que também não adianta você ficar lá de fora só reclamando. Vem para cá, para dentro, e nos ajude a construir, porque não adianta nós fazermos uma pressão por mudanças, de conversar de melhores formas de ajudar o partido e não ter gente que bote a mão na massa. Então venha para o partido, por favor. Nós temos que realmente querer trazer essas pessoas para dentro, porque tem pessoas excelentes que querem ajudar, né? Mas também é muito complicado essas pessoas vindo querendo ajudar e tomando pedrada quando chega. Isso é a coisa que tem que ser conversada, porque nós estamos num momento difícil, Brasil. Não é momento de dividir, é momento de unir forças. E é isso que está faltando. E não adianta apenas termos um discurso de receber essas pessoas para que construamos um novo Brasil. Tem que ter prática de construção e prática de receber. E o que eu penso é que muita dessa gente está querendo no PDT sinais mais efetivos de ser realmente um caminho de esperança para o Brasil. Eu estou filiado, eu estou militando por dentro, então acho que eu fico mais confortável de falar isso. E muitos companheiros podem achar, mas se o cara está querendo que nós sejamos assim, então dane-se. Não é assim. Se nós queremos um projeto de país, nós temos que aprender a aglutinar forças, entender essas pessoas, entender o que está se pedindo, para que consigamos construir um novo partido. Então essa questão dos deputados é muito complicada. Eu particularmente não sei se eles serão expulsos, embora meu sentimento é que eu acho que
se eles, na minha opinião, se desfiliaram do projeto nacional desenvolvimentista do Ciro, do PDT. Então acho que muito complicado eles permanecerem, né? Mas vamos ver como é que vai se proceder. Vai ter todo um processo administrativo, né? Vai ter todo um processo que vai garantir contraditória pela defesa para ver se os deputados vão continuar. Eu quero fazer um vídeo específico falando da questão da Tabata Amaral. Eu quero fazer um vídeo específico falando da questão do social-liberalismo e falando um pouco sobre esses movimentos criados pelo mercado financeiro para gerar militância aqui no Brasil. O mercado financeiro eles perceberam que eles não podem mais contar com a política tradicional. Partidos como o PSDB, que sempre serviram a eles, estão sem votos. Então eles estão montando militância própria, intoxicando, às vezes, pessoas nossas com um ideário pró-mercado, justamente para montar militância pensando em 2022. Isso é... Eu comecei a falar com algumas pessoas e essa tese está pegando. Eu estou até um pouco orgulhoso de conseguir conscientizar algumas pessoas, formadores de opinião, que estão começando a falar. Eu estava vendo o vídeo do Eduardo Moreira falando sobre isso. Eu falei, pô, eu acho que ele leu a nota da Rede Ciro, né? Nós fizemos uma nota na Rede Ciro sobre essa questão da reforma da Previdência, da votação, e foi amplamente divulgada. E o pessoal está acordando que existe uma movimentação do mercado financeiro. Então eu quero fazer um vídeo específico sobre isso. Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos caminhando juntos construindo um novo Brasil. Eu sou o Fernando Mendonça e obrigado aí pela atenção e vamos continuar juntos.